Toleiro feio ontem. Tão quente que de escola. Tar. Olhem esse dia amanhecendo. Fala pessoal, Thiago falando, começando mais um vídeo para o canal diretamente aqui do quilômetro 180. Aqui na BR-230, mais conhecida como Transamazônica. Esse lugar fica entre Itaituba e Jacareacanga. Estamos aqui no Hotel Amigo do Garimpeiro. Para lá é a reserva, então ontem nós pegamos a chuva deste lado e agora o céu está limpo e o destino de hoje é para lá, que é Jacareacanga, e as nuvens aparentemente estão para lá. Lecapel acordou cedo, na verdade nós acordamos 5 horas, ele já saiu e encontrou com um senhor vindo de caminhonete do lado de lá, falou que pegou chuva uma meia hora, aí nós desistimos de sair tão cedo, agora são 6h30 da manhã. Os geradores foram desligados, né? Porque aqui funciona com gerador elétrico. E vamos tomar um café e ir sentido Jacareacanga. Vamos ver o que nos aguarda no dia de hoje. E esse é o dia amanhecendo na floresta amazônica. Estamos preparando as motos aqui. A parte de eletrônico já está aqui. Roupas. Tomou chuva ontem. Sim, senhor. E aí, Lecapel, preparado para o dia de hoje? Tô me preparando aqui. Depois do que nós passamos ontem, né? Acho que eu nunca mais vou estar tão preparado como o treino de ontem. Vamos ver a primeira partida da manhã, se vai sair fumaça. Dá partida pra mim, Lei, por favor. Sério? Motores aquecidos. Endireitar aqui essa câmera. Água, compramos paçoquinha. Água aqui, tem água na garrafa da Wolf aqui. E agora são 200 e poucos quilômetros, 210 até Jacareacanga. Espero que, vamos ver, confirmar aqui. Jacareacanga. 218 quilômetros, a moto está marcando 10.212. Espero que tenha secado a parte que molhou, que o senhor falou que choveu hoje à noite. Ele veio de Jacareacanga. Saindo aqui do quilômetro 180.
Dia lindo amanhecendo. Dia lindo de Deus. Começar o dia pedindo a proteção dele para que possamos vencer os desafios do dia, gravar um conteúdo legal para vocês e aproveitar a viagem. Não posso esquecer que eu estou apenas com freio dianteiro. O flexível estourou com as pancadas do escapamento na pinça de freio. Ontem nós compramos gasolina em garrafa aqui, então temos gasolina para chegar até Jacareacanga, R$10 o litro. Estamos de novo na Transamazônica para tentar concluir o desafio de percorrer de ponta a ponta com as Tenerés. A minha moto está fazendo um barulho medonho no motor, mas não há o que fazer. Provavelmente é folga na saia. Depois que fizemos o cabeçote, deve ter ficado ó, o pássaro tomando um sol. Olha lá. Que pássaro que é esse, hein? Ó quantos. Tomando um sol da manhã. Será que é urubu? Começar esse dia falando dos apoiadores do canal BNP Seguro. Se você precisar de seguro para sua moto, carro, casa, avião, helicóptero, fale lá com o Eduardo da BNP Seguros, ele vai fazer uma boa cotação para você. Seguro viagem Vitalcard, a única operadora que eu encontrei que não necessita de adicional para cobertura de viagem de moto. Se você fizer o seguro pelo link que está na descrição, você pode usar o meu cupom de desconto, THI Noronha. Wolf Attack, produtos táticos que eu uso nas minhas viagens de moto, canivete, garrafa térmica, mochila. Inclusive essa mochila que está no lugar do garupa aqui é da Wolf. Olha a neblina, pessoal. Neblina na floresta. E se você quiser ajudar o canal se tornando membro, eu disponibilizo como recompensa os vídeos antecipadamente para os membros do canal. Lembrando que essa é uma ferramenta do YouTube, eu não tenho acesso a pagamento, eu só disponibilizo o vídeo e todos eles são gratuitos. Se você não puder ser membro, não tem problema, ele vai ser liberado um vídeo por semana. A neblina vai embaçando tudo. Por que essa moto está acelerada desse jeito? Acho que o cabo estava enroscado, ficou acelerada. A embreagem tá bem devagar. Tá ruim? Piorou? Eu vou ter que ir mais devagar que eu consigo embalar. Tá. A embreagem do Lê tá ruim. Perguntar pra ele se ele quer seguir, porque se acontecer alguma coisa aí no meio vai ser pior. Você acha que vai dar pra rodar os 200 km? Se eu for devagar, eu acho que eu consigo. Porque eu já tô fazendo assim, não tem mais quase nada do regular. Porque senão a gente para aqui, porque ficar parado aí no meio vai ser complicado. Não, eu acho que dá pra ir. Hã? Acho que dá pra ir. Dá? Então tá. Vamos lá. Nós saímos aqui do quilômetro 180 às 8 horas da manhã. A ideia inicial era sair às 6, mas diante da informação de que tinha chovido aqui para esses lados, nós ficamos descansando um pouquinho mais para não pegar isso aqui com lama, né? E é bom que agora também o sol já apareceu e vai secando aí, o que eventualmente tá molhado. Pelo menos aqui o céu tá azul. Espero que esteja assim até lá. Vamos ter que ir numa velocidade reduzida por conta da embreagem, né? Da moto do Lê, que não tá boa. Para percorrer aí esses 218 quilômetros. Chegando lá a gente decide. A gente tem os discos aqui. Talvez arrume já as duas motos. Eu vou atrás do flexível de freio, que seja compatível com o
freio traseiro da minha moto. Enquanto isso ele arruma a embreagem dele. Lá passa o rio Tapajós também. Podemos tomar um banho no Tapajós. Andar na floresta é muito bom. É difícil para quem precisa usar essa estrada, né? Para trabalhos, moradores, mas para quem está aqui a passeio é indescritível poder viajar aqui pela Transamazônica. Ainda mais a bordo de motos 1988. Espero que elas aguentem chegar pelo menos até o final. Vrum, vrum, chamando o ronco da fera. É o Thiago e a Venere no mundão velho de guerra. Partiu a Amazônia sem medo, lama na bota, caminhão na contramão. E a Venere afrouxando os pinos, pode ir, irmão. Viagem de moto, com alma e com barro, no mundão velho de guerra, só vai quem é raro. Quebrou a moto, a Thiago é esperto, trouxe o mecânico junto, porque o caos é certo. Já rodamos uns 40 quilômetros. Deixa eu ver que horas são. Eu enxergo aqui, não tô conseguindo ver. Eu me lembro da vez que eu vim com a 800 de Jacareacanga para Itaituba, que eu passei direto aqui no 180. Esse foi o trajeto mais difícil daquela travessia, naquela época. Tinha muito buraco, como tem ainda, mas eu estava com a 800 e o amortecedor traseiro estava com problema. Ele estava sem função, eu estava com uma tábua de carne no bagageiro, estava muito pesado. E esse dia eu cheguei em Itaituba, né, saindo de Jacareacanga exausto. Foi o pior dia daquela viagem. E aí eu falo pra vocês o seguinte: para você que quer percorrer a Transamazônica e me pergunta assim, é tranquilo? A resposta é: depende. Não tem como ter uma resposta certa quando se trata de Transamazônica, porque ela é uma rodovia mutante. O que significa isso? Ela muda constantemente, vai depender da época do ano. Pode ser até que você venha na época de seca, que é o que eu tô fazendo, e pegue uma chuva e acabe virando um transtorno. Isso já aconteceu comigo tanto aqui, que foi dessa vez, quanto na BR-319, que eu fui numa época de seca e peguei uma chuva. Tive que rodar 60 quilômetros aí, parar cedo, porque se eu continuasse eu não ia ter apoio para dormir. Então venha preparado. Em relação à moto, qualquer moto faz, mas você tem que entender que vai ter limitações. Se você vier com uma moto que tenha uma suspensão ruim, a sua velocidade vai ser muito reduzida e existe chance de quebrar, né, alguma coisa do chassi da moto, se tiver com bauleto, com muito peso. Por outro lado, moto mais leve é mais fácil de você levantar caso sofra alguma queda, e moto pesada, se cair, vai ser mais difícil de levantar. Então tudo depende, né? Venha preparado, sabendo que é uma estrada que tem bastante peculiaridades. Olha uma ponte aqui. Vamos ver se tem algum igarapé. Essas cabeceiras de ponte também tem que tomar muito cuidado. Aí, ó. Ixi, acabou a madeira aqui. Porque às vezes tem buracos e se você vem muito rápido, a chance de você cair é grande. Então venha com calma, não deixe o seu roteiro espremido, porque pode ser que você tenha que mudar o seu roteiro dependendo do que acontecer no dia. Igual aconteceu com nós ontem. A ideia era sair de Itaituba e dormir em Jacareacanga. Nós demos graças a Deus de ter conseguido chegar no quilômetro 180, que é a metade do caminho. Então isso já comprometeu o roteiro, caso a gente tivesse colocado o roteiro apertado. E olhem aqui as crateras que tem, ó. Imagine você aí a quase 100 por hora se depara com um buraco desse. Vai cair, não tem outra coisa. E cair aqui no meio não é legal. Então mesmo que a sua moto seja potente, tem que tomar cuidado.
Eu me lembro que com a 800 eu abusei um pouco da velocidade e chegavam essas valas, assim ainda você enxerga, você fica no lado certo, mas às vezes a vala atravessa a pista inteira. Aí você tem que segurar e esperar a pancada. A 800 resistiu às pancadas, eu acho que essa moto aqui, ela teria quebrado no meio. Não que ela seja ruim, estou dizendo pela idade dela, as condições dos amortecedores, né? Principalmente por estar encostando a pinça de freio no escapamento. É uma boa ter freio traseiro com a disco, mas foi uma adaptação da balança da XT que eu já comprei assim, e na verdade não foi um bom negócio isso para fazer a Transamazônica, porque o curso da suspensão faz com que a pinça encoste no escapamento. Uma alternativa nessa moto é colocar o escapamento tubular, sem ser o original, que ele é mais curto e aí pode ser que não encoste na pinça de freio a carreta subindo a ladeira ali. E eu tô sem freio traseiro porque estragou a mangueira, então eu não posso descer essas ladeiras muito rápido, porque aparecem essas valetas aqui, eu não vou conseguir segurar a moto com o freio dianteiro. Então é isso, quer vir, quer fazer essa rodovia, venha, mas venha preparado, sabendo que você vai, ao tamanho da vala, vai ter que superar aí esses obstáculos e saber também que pode ser que você tenha que ter mais dias disponíveis aí para poder terminar a estrada. De vez em quando faz esses túneis aqui de árvores, fica bem bacana. Só que também essa parte que fica coberta é um pouco mais úmida, na parte do asfalto da terra. Aqui esse trajeto tem muita subida e descida, constantemente sobe, desce, curva, sobe, desce, curva. E as valas nas ladeiras ou subidas, olha aí. E aí tem que tomar cuidado, porque às vezes vem caminhonete muito rápido na outra via, né? E não tem como ficar na mão de lá porque tem vala. Então ficar sempre atento a isso também. O tamanho dessa árvore que caiu aqui, ó. Centenária. Mais uma ponte. Aqui acho que tem garimpo, tem umas terras remexidas aqui, ó. Um atoleiro feio ontem. Bem na ladeira. Minha pastilha de freio dianteiro acho que vai pro espaço, hein? De tanto que eu tô usando. Olha os alagados bonitos.
Agora são 10 horas. Ainda faltam 120 mais ou menos. Não, 130 até Jacareacanga. Graças a Deus o céu está azul. É óbvio que o céu é azul, mas não tem nuvens, é isso que eu quis dizer. Boa. La Policia. Fiz uma abordagem aqui no caminhão. Polícia Militar. Opa. E aqui é o Hotel Restaurante e Churrascaria Sol Nascente. Também é um apoio para dormir, provavelmente tem gasolina. Tem água, que eu já vi o bebedouro ali. Olhem a floresta aqui, ó, que é um ponto mais alto. As lindas castanheiras se destacando em meio às outras vegetações. Um carro fazendo poeira. Mais uma ponte aqui sobre o Igarapé, que não dá pra ver direito, mas ele está aqui, ó. Parar aqui, ó, do lado aqui da ponte. Tem um alagado aqui. Parar depois dela, que parece que tem sombra ali, ó. Encostar aqui. E aí, Le Capel, 100 quilômetros. 100zinho, foi pra conta. Regar a planta, tomar uma água. E a moto, continua? A estratégia é usar o restinho de vida que os discos têm para concluir os 220 de hoje, né? Para não ter que mexer, já que a gente saiu, né? Então eu venho tentando manter uma velocidade constante sem acelerar muito e nem perder muita velocidade para manter o ritmo. A água aqui não tá muito transparente, mas deve ser limpa. Um buraquinho. Olha lá. O som da selva. Olha o poeirão. Got that feeling in your arms and knees, the kind of feeling where you simply freeze. Don't you worry, let me throw you up, 'cause I think I know where you always stuck.
Acelera, vai! Força! Voo de drone feito com sucesso! E agora são 11 horas e 6 minutos. Quilômetro 1411. Ainda no estado do Pará. Olha esse trecho aqui, hein? Deve ficar liso se chover. E as nuvens estão aí na frente. Espero que elas não resolvam desaguar. Antes da gente chegar em Jacareacanga. Passou uma caminhonete a hora que nós estávamos parados. E ele falou que esse trecho até a divisa Pará-Amazonas é ruim, muito buraco. E quando entrar no Amazonas a estrada vira um tapete. Igarapé Pau Rosa, 1460 quilometragem. Ponte sobre o Igarapé Sobradinho, quilômetro Susto Arara, 1477. Tomei um susto com a arara cantando. Estamos nos aproximando do quilômetro 1500. Vou parar para registrar a foto para o desafio dos fazedores de chuva. Olha aí. Igarapé bonito. Quilômetro 1496, mais 4 quilômetros, vamos fazer a parada. Eu tô andando um pouco mais rápido na minha velocidade. Aí a cada 10, 20 quilômetros eu paro e espero ler. Vamos ver qual que é essa ponte aqui. Essa ponte, olha, qual que é essa placa? 1499. Então como desse lado aqui é número ímpar, não vai ter o 500. Vou bater aqui mesmo a foto. Um 499 Transamazônica, tá saindo aqui a etiqueta. Vamos arrumar. Tão quente que descola. Aí. Registro feito. Pegou. Seguimos. Estamos a 48 quilômetros de Jacareacanga. Sendo que 41 de terra e 7 de asfalto, se não me falha a memória. Esquentou, passamos lambendo uma chuva. Espero que até lá esteja assim, ó. Lá tá nublado, atrás tá nublado. Quilômetro 1517 Igarapé, Limão 1. Já estamos bem próximos da entrada de Jacareacanga. Aqui é a ponte sobre o rio São Rizal. O rio tá bonito. E chegamos na entrada.
Tiraram o letreiro daqui? E sejam bem-vindos a Jacareacanga. Olha o jaca. E lá pro fundo tá chovendo, ó, lá no Rio Tapajós. Bora procurar uma pousada, um hotel, poder descansar. Aqui tem um hotel, ó, Hotel Campo Verde. E chegamos em Jacareacanga ao tempo. Então, pessoal, chegamos aqui no Hotel Campo Verde. O Lecapel tá testando a embreagem dele. A hora que nós pegamos o asfalto, ele sentiu de vez que a embreagem estava ruim. Já almoçamos, agora vamos arrumar as coisas aqui. Segundo tempo, pessoal, trocar o flexível. Eu comprei esse aqui, é da XRE. Vou tentar solucionar aqui isso. Vai viajar de Teneré. Aí, ó, colocou para dormir. A minha já tá pronta, ó. Mangueirinha trocada. Já tem freio. Pelo menos eu acho. Agora ele vai abrir a tampa da embreagem para ver o porquê que tá sem embreagem. Alguém faz viagem para Transamazônica e abre a embreagem em Jacareacanga? Ninguém. Aí é fácil, né? É, Thiago. Pra quem achou que a rapadura era mole, ela só é doce. Sorria, você está sendo filmado. É, minha gente. Andar de Teneré tem os seus desafios. O bom disso daqui é exatamente isso que está acontecendo. A gente arruma em qualquer lugar. E a noite cai e a gente continua mexendo aqui na Teneré. Vai testar essa jabiraca. Calma. Não, agora não. Peraí. Vou amarrar uma coisa aqui. Esse cara, vou te contar, viu? Calma. Tem que abrir a torneirinha que você esvaziou a cuba. Melhorou? Eita! Tá dando tração agora? Tracionadíssima! Bom, pessoal, então o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Depois dessa saga, saímos lá do quilômetro 180, chegamos aqui em Jacareacanga. Motoca pronta para o dia de amanhã, que vamos sair daqui e ir lá para Apuí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa um like. Se não forem inscritos, se inscrevam. Não se esqueçam de me acompanhar lá no Instagram, @THNoronha, e o Lecapel. Lecapel. Valeu e fui!